O nome da exposição é Baixa dos Sapateiros, que é uma região de Salvador, onde historicamente as pessoas no período pós-abolição, elas iam para confeccionar esses sapatos, né? Então as pessoas negras, elas passaram séculos no Brasil, por causa da escravidão, sendo proibidas de calçar esse sapato. Então, após a abolição, essas pessoas começaram a recorrer a esses lugares, né, no caso específico de Salvador, abaixo dos sapateiros, para fazer esses sapatos. Então, esses sapatos têm uma relação muito próxima com esse desejo de liberdade, com esse desejo de cidadania. A roupa, ela aparece com muita recorrência no meu trabalho. Primeiro, a própria roupa que eu realizo trabalhos de performance, elas são roupas, são as mesmas peças de roupa que eu uso há anos, então são roupas que de algum modo carregam a energia de outras performances para essas performances que eu continuo fazendo com elas. E a roupa também ela aparece como objeto de investigação também. E aqui especificamente em Baixa dos Sapateiros, o sapato, ele foi esse símbolo, né, da libertação, desse acesso à cidadania, só que é um símbolo muito precário. Ainda hoje a gente não tem uma cidadania plena das pessoas negras, não há uma liberdade plena de trânsito das pessoas negras, por exemplo. As pessoas negras continuam sendo, né, o principal alvo de um genocídio, de um epistemicídio. E o sapato na exposição ele é tomado como esse objeto onde se há essa expectativa por essa libertação. E ao mesmo tempo o sapato hoje em dia ainda é uma forma de distinção social, né? Muitas pessoas falam que para conhecer alguém você precisa olhar os sapatos dela. Aqui na exposição especificamente tem um trabalho que o nome é Série Lisboeta, e nesses trabalhos eu trago imagens, contextos que remetem a ações que eu realizei lá em Portugal, mas que ao mesmo tempo necessita do público para que essa performance ela seja completa. Que há uma descrição da performance, mas não há um registro in loco dessa performance, só desses monumentos, desses lugares específicos. Então foi um trabalho que eu desenvolvi lá e que eu trouxe para a exposição exatamente como uma forma também de aproximar essas duas margens do Atlântico, né, de pensar essas duas margens. Da colônia, da antiga colônia e dessa metrópole colonizadora que seria Lisboa, Portugal. Então o meu trabalho, ainda que tenha um forte caráter de memória, de história, eu sempre tento fazer uma referência à atualidade. Então o próprio fabrico do açúcar, nos antigos engenhos de açúcar do Bahia, ele era estratificado, então você tinha uma forma do pão de açúcar, onde você colocava esse caldo da cana e essa forma geravam as caras do açúcar, as faces do açúcar. Você tem um açúcar mais branco, puro, um açúcar mais amarronzado, terroso, e um açúcar que tinha contato com areia que se colocava na boca dessa forma, né, que era um açúcar de qualidade inferior. Então essas camadas do açúcar, elas são metáforas para a gente poder pensar essa estratificação racial e social do Brasil. Então o açúcar, para mim, ele tem essa função. É um material orgânico que hoje em dia, inclusive, é um material ao qual a gente consegue acessar de maneira muito mais fácil, né? Mas que antigamente era considerado ouro branco, tinha uma valorização muito grande, e para isso, para que fosse feito o açúcar, fabricado o açúcar, a gente percebe todos os processos históricos que aconteceram de sequestros, saqueamentos, né, apagamentos históricos. Então o açúcar ele aparece no meu trabalho tendo essa função histórica, mas também de linkar qual é o resultado desse açúcar na contemporaneidade. Meu processo de composição se dá muito a partir de pesquisas, de conversas, de encontros com outras pessoas, e sempre trabalhando nessa interseção entre história, memória, né, e como a gente pode
começar a articular, né, para que essa história, essa memória, ela seja contada não de maneira etnográfica, novamente exotificando muitos corpos, muitas existências, mas a partir de uma história crítica, de revisitar de maneira crítica, através da arte, tudo isso que se foi produzido em termos de histórias, de conhecimento e de própria linguagem artística.